Um dos problemas que eu tinha na minha anterior vida era que passava metade do tempo a preparar relatórios para, na outra metade do tempo, apresentar esses relatórios. Hoje vou-vos falar de uma ferramenta que utilizo imenso e que é muito útil para quem tem que apresentar relatórios relacionados com a sua atividade de Google Ads. Trata-se, como é óbvio, de mais uma ferramenta do Google e chama-se Data Studio. E vamos ver no episódio de hoje como é que podemos fazer a integração da informação do Google Ads no Data Studio para fazer relatórios maravilhosos e altamente eficazes. Este é mais um episódio do Google Ads para Todos. Como sabem, o Google Ads para Todos é patrocinado pela marketingdigitallisboa.com e, se tiver interesse no tópico de Google Ads, não se esqueça de subscrever o canal, pois todas as semanas fazemos um novo episódio sobre temas relacionados com o Google Ads. Está bem? Portanto, subscreva. Carregue na campainha para ser notificado cada vez que haja um novo episódio e poder ter notícias frescas do nosso canal. E já agora, carregue também no botão do like, porque com isso está a ajudar o canal a subir nos rankings de Google e para que apareçamos mais vezes quando as pessoas pesquisam por temas relacionados com aquilo que estamos aqui a tratar. Eu acho que um dos grandes problemas que a maior parte dos gestores enfrenta nos dias de hoje é que tratamos com demasiada informação. Já vimos noutros episódios que a informação que o Google Ads nos proporciona é infinita, basicamente. Não tem fim. E nós, como gestores, temos que ser capazes de simplificar essa informação. E, sobretudo, quando temos que prestar contas a terceiros, a stakeholders, como é o meu caso, por exemplo, aos meus clientes, e se calhar no seu caso, internamente na sua empresa, temos que ser capazes de sintetizar essa informação e temos que ser capazes de apresentar a informação num formato suficientemente claro e entendível, para depois utilizar essa informação de uma forma acionável, quer dizer, que se possa tirar ilações e tomar decisões que tenham consequências positivas para a empresa. Ora, o Data Studio é uma ferramenta fantástica para se poder fazer isso. É uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta que se liga não só ao Google Ads, já agora, mas a muita outra informação que se possa querer tratar, como, por exemplo, o Google Analytics, o Google Search Console, o próprio Google My Business. Existem uma infinidade de fontes de informação que podem ser agrupadas no Data Studio. Uma vez agrupadas no Data Studio, uma das vantagens que tem o facto de fazer esta integração do Google Ads com o Data Studio é que essa informação está permanentemente atualizada no Data Studio. Ok? Como vamos ver mais à frente, se eu tiver um determinado mapa, imaginem, sobre click-through rate no Data Studio, porque é uma coisa que eu quero acompanhar e considero que é um KPI, um Key Performance Indicator. Cada vez que a CTR for mudando, o meu mapa no Data Studio vai sendo atualizado, que é uma coisa extremamente útil. Portanto, fazer reporting é obviamente essencial. Ninguém nega a importância de termos, pelo menos com uma periodicidade mensal, uma avaliação do trabalho que se está a fazer. A questão é como apresentar de uma forma eficaz. Então, eu uso muito o Data Studio para fazer esse resumo da informação, para fazer esse relatório de marketing digital para os meus clientes. Para aceder ao Data Studio é muito simples. Basta ir ao seu browser, ao Chrome ou qualquer outro, e escrever datastudio.google.com e imediatamente vai ter a página inicial do Data Studio, que é para onde eu vos vou levar agora, para vermos um bocadinho como isto funciona, ok? Ora bem, aqui estamos então na folha inicial. Recordem, basta googlarem Data Studio e o Google diz-vos logo qual é o endereço pelo qual podem entrar, ok? E basicamente, como podem ver, temos no Data Studio dois relatórios ou duas partes essenciais. Uma é a criação de relatórios, que é onde eu me encontro, ok? E outra é a criação de origens de dados ou fontes de dados. Como eu dizia, o Data Studio basicamente o que faz é importar dados de determinadas fontes ou origens de dados e depois nós podemos combinar essa informação toda e criar relatórios específicos para podermos apresentar às pessoas em geral que sejam interessadas nos nossos relatórios, não é? Por exemplo, eu, como consultor de Google Ads, todos os meses realizo uma reunião com os meus clientes a mostrar-lhes os resultados daquilo que foi a atividade do mês. Normalmente eu diria que ter uma reunião mensal é normalmente suficiente, a não ser, eventualmente, no princípio das campanhas, quando as estamos a criar, seja interessante ter um acompanhamento um bocadinho mais detalhado e mais recorrente e com uma periodicidade inferior.
Bem, portanto, tudo começa por importar dados. Vejamos como é que funciona isto, então, da origem de dados. Basicamente, vamos aqui à origem de dados, certo? Como podem ver, já tenho uma quantidade de origens de dados aqui, que eu vou ter que meter anonimizado para proteger alguns clientes, obviamente. Mas se eu quiser criar uma nova origem de dados, simplesmente clico em Criar, Origem de Dados, e aqui, como veem, existem os chamados conectores. Os conectores são, no fundo, aquilo que nos liga à base de dados que nós queremos importar para o Data Studio. E como veem, da Google apenas existem 22, ok? Portanto, temos do Google Analytics, e cá está, do nosso amigo Google Ads, que nós já vamos utilizar a seguir. E depois temos do Display, do Google Surveys, do Search Ads 360, muito importante do YouTube Analytics, mas temos também do Google Search Console. E depois, para além daqueles que existem os Partner Connectors, ou os conectores dos parceiros, que são imensos e que basicamente nos permitem fazer tudo. Estão a ver aqui o Google My Business, por exemplo, existem vários do Google My Business. Normalmente estes conectores têm um free trial de 30 dias, 70 dias, 90 dias, e depois são pagos, ok? E, portanto, é preciso considerar a ver se vale a pena. Outra coisa muito interessante é que podemos fazer a associação de Google Sheets ao Data Studio. Portanto, o que eu muitas vezes faço com algumas ferramentas onde não quero estar a pagar o conector específico, porque a informação é pouca, o que eu faço é ter toda a informação organizada em Google Sheets, daquilo que são os indicadores principais que eu quero seguir, e depois importo o Google Sheets. Ok, então como é que se faz a integração? É muito simples. Primeiro vamos escolher a tal origem de dados, né? Escolho o Google Ads, e depois, como veem, ele apresenta-me as minhas contas de Google Ads, e eu só tenho que escolher. A primeira aqui seria a de Dalmania, bem, apresenta aqui, e diz simplesmente, posso associar. Eu associo, e está. Neste clique apenas, ele vai-me associar e vai-me dizer tudo o que foi associado da conta. E como veem, o que ele apresenta aqui é simplesmente todos os campos, reparem na quantidade de campos que tem aqui, todos os campos de informação que existem no Google Ads vão passar a estar disponíveis no Data Studio. Eu posso fazer as mais diversas apresentações no Google Data Studio. É esse o interesse fundamental desta ferramenta. Pronto, então como é que se faz um relatório utilizando essa informação do Google Ads? É isso que eu vou tratar agora convosco, dar-vos um exemplo de como funciona. Okay? Podemos, diretamente aqui da origem de dados, criar um relatório e ele vai-nos abrir uma página, ou podemos ir ao Google Ads diretamente à homepage e criar um relatório. Vou-vos mostrar as duas maneiras. Portanto, aqui seria clicar em relatórios e adicionar um relatório completamente em branco. Portanto, ele não teria a origem de dados associada, ok? Eu teria que especificar qual era a origem de dados. A outra maneira é irmos à origem de dados, não é? Que acabei de criar, que é esta, Google Ads, estão a ver? Foi-lhe dado o número Google Ads, porque eu não lhe dei outro nome, poderia chegar aqui e alterar o nome. E desta vou criar um relatório. Ele imediatamente uma página em branco com uma sugestão de relatório, ok? Não é isto que eu vou querer utilizar, portanto vou ignorar e vou até deletar, ok? Então, o que é que eu vou querer? E aqui como é que funciona? Fundamentalmente temos aqui esta linha de comandos em cima, que tem adicionar a página, que tem adicionar dados, ou seja, adicionar origem de dados, basicamente leva-nos para aqueles conectores de que estávamos a falar, não é isso que agora nos interessa, já temos o conector ligado, ok? E podemos adicionar um gráfico. E como podem ver, os tipos de gráficos disponíveis são imensos. Aquilo tudo que vocês quiserem, possível e imaginário, ok? Eu, no meu caso, vou querer, só para vos dar um exemplo, ter um gráfico no tempo com os últimos 12 meses de cliques que eu tive na minha conta, ok? Na conta da Dalmania. Para fazer isso, clico naquele tipo de gráfico, é um gráfico de linhas, passo pelo tamanho que entender, ok? E cá está, olha, curiosamente, ele foi precisamente buscar de uma forma automática uma fonte de informação do Google Ads e com o número de cliques, mas neste caso só para, como veem, desde 10 de março até à data 2, portanto para os últimos 28 dias. Agora, eu posso adicionar aqui um texto. Okay? Depois posso, obviamente, este texto posso fazer, tenho aqui do lado direito todas as ferramentas necessárias para formatar o texto, ok? Posso aumentar o tamanho da letra,
posso mudar a cor, enfim, não vamos estar aqui a perder tempo, vocês mais ou menos devem conhecer como funciona qualquer processador de texto. Isto fundamentalmente funciona da mesma maneira, fica sempre giro metermos aqui um bocadinho uma sombra, ok? Já fica com um aspecto um bocadinho mais giro, podemos centrar, podemos movimentá-lo, podemos meter onde quisermos. E depois aqui em relação aos nossos dados, também podemos fazer as parametrizações que muito bem entendermos. Se clicarmos aqui, ok? Podemos ir aqui a dados e nos dados podemos, por exemplo, em vez de querer informação dia a dia, eu quero informação mês a mês. Posso chegar aqui e mudar o dia, já começa a ter informação para cada mês. Mas obviamente que aqui, como só tenho os últimos 28 dias, não me dá muita informação. Eu posso mudar as datas. Chego aqui às datas personalizadas e o que eu quero, efetivamente, é, estão a ver, posso escolher aqui uma variedade de datas diferentes. O que eu vou querer é ir à escolha avançada de datas e o que eu quero é os últimos 12 meses, ok? Aqui em vez de dias o que eu quero são meses, até ao último mês, por exemplo. Portanto, em vez de dias aqui também vou escolher meses, para me dar a evolução até ao último mês, ok? Vou aplicar e aqui temos a evolução do número de cliques total que a Dadalmania teve. Mas isto para mim não chega. Vou querer meter aqui um filtro. Então é nessa altura que eu posso adicionar um controle, ok? Com um filtro avançado, por exemplo. Vou querer, sei lá, meter aqui. Se calhar vou querer um bocadinho maior, ok? E em que, neste controle, o que eu vou querer controlar, em vez de ser o mês, para ver a informação, o que eu quero controlar aqui, efetivamente, é a campanha, por exemplo. Ok? Pronto, tenho aqui um controle, posso metê-lo no sítio que eu muito bem entender, se calhar mais alinhado com aquela parte ali em cima. E agora aqui posso depois fazer ou filtrar toda esta informação em função da campanha. Posso meter os controles todos que eu quiser. Posso meter um controle, por exemplo, para datas. Em vez de estar a controlar as datas ali daquele lado, posso ter aqui um controle simplesmente para ter datas. Isto depois, a maneira como o cliente final vê isto, é, se clicarmos aqui neste ver, permite-nos ter uma ideia de como é que se apresenta o nosso relatório. Estão a ver? Tenho aqui campanha contém e posso chegar aqui e dizer, eu quero ver a campanha local, a ver quantos cliques é que tive. E cá está, rapidamente ele vai, como está conectado com a base de dados, vai imediatamente dizer-me que na campanha local, que é uma campanha que por acaso só começou em novembro de 2021, tivemos estes cliques, houve aqui um pico de cliques durante o mês de janeiro de 2022 e depois houve um maior controle. Depois, o próprio gráfico também pode ser parametrizado, podemos mudar o estilo, podemos mudar os títulos, podemos, sei lá, vamos ver aqui um estilo, algumas soluções que nos oferece o Data Studio. Por exemplo, uma coisa que eu gosto é adicionar uma linha de referência. Porquê? Porque muitas vezes temos um KPI e temos um objetivo. E esse objetivo nós queremos que estabeleça, ou ter um patamar, ter um objetivo mensal. Não é? Imaginem que o objetivo mensal, neste caso, era termos 2.000 cliques por mês. Pronto. E que a linha de referência nós íamos chamar de número de cliques mensal. A ver? Pronto, passamos a ter aqui esta referência. Mas podemos fazer muitas outras coisas. Por exemplo, não gosto do aspecto disto em linhas. Prefiro antes que esteja em barras. Pronto, meto umas barras. E não gosto da cor. Quero uma cor mais ligada à cor oficial da empresa a quem eu estou a apresentar este relatório. Pronto, posso mudar o número da cor também. Ok? E posso fazer 1001 diabruras para que o aspecto final da minha apresentação seja ótima. Estão a ver? Isto está aqui um bocadinho aquilo que é o resultado final. As vantagens disto. Temos, a partir de agora, sempre disponível neste gráfico e com quem partilharmos este gráfico, a informação atualizada dos últimos 12 meses dos cliques da Dadalmania. Ou seja, no próximo mês será adicionada uma coluna, que será a coluna de abril de 2022, a esta informação de uma forma automática. Não tenho que fazer mais nada. O meu reporting está feito permanentemente e permanentemente atualizado conforme os parâmetros que eu introduzi no Data Studio. Ok? Já agora, gostava, porque me esqueci no princípio de vos dizer, existem uma série de templates que podem ser utilizados. Ok? Se, quando formos criar um relatório, podemos, como veem, ver aqui uma série de sugestões
de relatórios que já estão completos, feitos por profissionais, alguns com muito bom aspecto, e que podemos ir e utilizar. Se formos aqui à galeria de modelos, eu, por exemplo, utilizo isto para de vez em quando obter até ideias de formatos, alguns que são muito bonitos. Estão a ver? E tenho aqui, através desta galeria de modelos, uma série de coisas ou de relatórios em função daquilo que nós procuramos. Por exemplo, se eu quero relatórios do Google Ads, basta filtrar isto por Google Ads e, como veem, aparecem uma série de relatórios, sugestões daquilo que poderia ser. Vamos ver um deles, só para ver como funciona, ver qual é o aspecto geral, para vocês verem como se pode aproveitar esta parte dos templates para fazer relatórios interessantes. Estão a ver? Aqui temos, pronto, está em inglês, mas temos aqui um relatório completo com imensas páginas, ok? Que tem a performance, é um dashboard da performance de uma account. Agora, sobre uma questão que é talvez um bocadinho fora do âmbito da explicação do que é o Data Studio, é que tipo de KPIs devemos utilizar. Ora bem, eu tenho uma filosofia muito própria sobre isto. Eu sou gestor há 30 anos e há 30 anos que utilizo dados estatísticos para tentar observar, aprender e tomar decisões sobre os negócios que eu estou a gerir. Okay? E a conclusão a que eu cheguei, passado este tempo todo, é que, como aliás parece estar aprovado por muitos especialistas nesta matéria de gestão de dados e de reporting, etc., é que as pessoas têm dificuldade em seguir quantidades muito grandes de dados e que isso pode gerar um mar tal de informação em que as pessoas se sentem confusas e definitivamente presas para poderem tomar as medidas que sejam as corretas para o seu negócio. Portanto, a minha recomendação é que nós nos foquemos em cada objetivo empresarial em 3 a 5 objetivos no máximo. Ok? Portanto, esses são os pilares essenciais da nossa estratégia de Google Ads. É ter 3 indicadores que nós acompanhemos e que sejam críticos. Normalmente isso corresponderia, por exemplo, numa empresa, a maior parte das empresas basicamente o que quer é ter novos clientes, não é? E fazer mais vendas, não é? Fundamentalmente os 2 grandes objetivos de qualquer empresa. Portanto, para monitorizar vendas, o que eu vou querer é, sobretudo, ter uma ideia do valor da conversão que eu estou a extrair dos meus Google Ads. Não é? Recordam-se que conversões são atos que acontecem no website, depois do cliente ter clicado no nosso anúncio, ter ido parar ao nosso site e tomou determinadas ações. E essas ações nós atribuímos-lhe determinado valor, que são o proxy melhor que nós temos para vendas, ok? Bom, e então o que nós vamos querer é maximizar as conversões e, portanto, queremos acompanhar o valor das conversões. Portanto, esse é um indicador geralmente obrigatório no Google Ads. Mas maximizar conversões sem termos ideia de quanto é que estamos a gastar em publicidade não é assim muito interessante. Mais importante é comparar o valor das conversões que estamos a obter do Google Ads com o custo que estamos a ter com as nossas campanhas de Google Ads. E isso leva-nos ao famoso indicador, que por esta altura do campeonato já muitos conhecem, que se chama ROAS, ou Return on Ad Spend. Portanto, eu acompanharia substancialmente, quando é possível, obviamente, o valor das conversões obtidas e o ROAS, para começar. Mas cuidado, porque quando nós estamos a avaliar o ROAS, estamos a partir do pressuposto que as nossas conversões são ótimas e perfeitas e que de ali estamos a extrair toda a informação perfeita. E não é assim. Na maior parte dos casos que eu tenho visto, nós realmente temos conversões criadas em cada conta, mas o valor da conversão não é o espelho exato do negócio que nós estamos a gerar com o Google Ads. Mesmo quando temos e-commerce e as conversões são basicamente o valor das vendas, mesmo aí o valor das nossas conversões não reflete exatamente o lucro ou as vendas que estamos a obter. Porquê? Porque, por exemplo, em e-commerce, nós temos a relação do valor da conversão muitas vezes corresponde ao valor da venda do produto. Ora, a venda do produto não é exatamente a margem bruta, muito menos a margem líquida de um determinado produto. E há produtos com margens diferentes. Uns têm 40% de margem e outros têm 5% de margem. Bom, portanto, todos estes dados considerados, a informação do ROAS nem sempre é perfeita. É um indicador excelente para nós irmos acompanhando o sucesso das nossas campanhas, mas convém também olharmos e continuarmos a olhar para, por exemplo, quanto é que custa o clique em média. E também é importante analisar se, por exemplo, estamos a conseguir um click-through rate adequado e qual a sua evolução ao longo do tempo para percebermos
se quando as pessoas veem o nosso anúncio, realmente estamos a responder aos queries ou aos termos de pesquisa que as pessoas introduziram. Okay? Portanto, estes são, digamos, os dados por onde se devem situar as nossas análises de Google Ads e não muito mais. Em relação ao Data Studio, só quero falar sobre mais uma coisa que é extremamente útil no Data Studio, que é a forma como podemos partilhar a informação. Okay? Quem está habituado a trabalhar com instrumentos do Google já sabe que existe sempre uma grande facilidade na partilha. Aqui, em particular, quero-vos falar da possibilidade de nós criarmos um relatório ou de enviarmos um relatório para os nossos stakeholders numa determinada data do mês, ok? Que é o que eu faço. Se vierem aqui a partilhar, podem, por um lado, convidar pessoas para este relatório, ok? Podemos adicionar pessoas a verem este relatório ou que possam até editar este relatório. Geralmente, quando eu distribuo informação para os meus clientes, é só para poderem ver. Não podem editar, não faria sentido, não saberiam. E podemos notificar as pessoas, criar, enviar, e as pessoas ficam notificadas que a partir dessa altura passam a ter acesso a este relatório. Essa é uma das formas, bastante interessante. Podemos também fazer a agenda da entrega de um e-mail, onde basicamente é enviado um e-mail ao stakeholder que tem como anexo um PDF do relatório que nós acabamos de criar. Posso ainda obter o link do relatório, que posso copiar e enviar para quem eu quiser. E podemos ainda fazer o download do relatório ou transferir o relatório, ok? Se quisermos enviar como attachment a um e-mail. Portanto, em resumo, o Data Studio é uma ótima ferramenta para conjugar com o Google Ads, porque nos permite, para além de todos os relatórios que nós obtemos no Google Ads, mas que estão residentes no Google Ads, fazer uma espécie de um resumo da situação para as pessoas que têm interesse na nossa gestão do Google Ads. Já agora, e para finalizar, uma breve palavra sobre outras ferramentas que utilizo, muito menos, mas que também utilizo, e já agora para o vosso conhecimento, e para terminarmos este ciclo de episódios sobre ferramentas que utilizo em conjunto com o Google Ads. Uma delas é o Google Automate. Okay? Para irem até ao Google Automate é simples, basta pesquisarem no Google Automate. E como veem, o princípio é sempre o mesmo. A página chama-se optimize.google.com e basta entrarem e este é o aspecto da homepage, ok? Eu já estou a entrar, vocês teriam que registar eventualmente. Bom, o que é que o Google Automate faz? O Google Automate basicamente o que faz é testar as landing pages, ok? No Google Ads, como vocês sabem, uma das coisas críticas é que quando a pessoa clica no nosso anúncio, vai ter uma página que seja otimizada. Não só porque esse é um dos fatores que contribui para o indicador de qualidade, e como aqueles que viram o anúncio sobre o AdRank e os que não viram podem ver no episódio que estou a mostrar agora aqui no canto superior esquerdo, o AdRank funciona também em função do índice de qualidade dos nossos anúncios. E um desses fatores é o landing page, ou a página de destino. Bom, e é importante que ela esteja otimizada. Para otimizá-la, muitas vezes temos que fazer testes para ver qual é que funciona melhor. E isso faz através do Google Automate. Pronto, e podemos criar então experiências. O que é que vai ser feito? O Google vai apresentar esta experiência a alguns utilizadores, enquanto que a nossa página original também vai ser apresentada. Okay? E vamos ver qual é que funciona melhor. Quais são os indicadores em que a performance é melhor. E depois, no fim, fazemos a experiência. Decidimos se mudamos o site para aquilo que pretendíamos ou não. Podemos testar todo o tipo de coisas. Vamos ver um bocadinho e muito rapidamente, porque isto é uma ferramenta para vocês explorarem. Pronto, então como é que isto funciona? Vamos criar uma experiência, não é? Vamos criar uma variante. Existem várias modalidades, temos que lhe dar um nome. Vamos supor que aqui nós queríamos ir ao site da Dedalmania e queríamos mudar título principal, ok? Ok? E isto nós queremos fazer no site da Dedalmania, metemos ali o site da Dedalmania, a página que queremos fazer a mudança e estamos a tratar de fazer um teste AB. Vamos criar essa alteração e ver como é que funciona. Tenho que adicionar a variante que eu quero testar, ok? Isto vou chamar título principal. É um teste AB, podia ser multivariáveis, podiam ser outros tipos de testes, mas é isto que temos. E agora vamos editar aquilo que nós queremos mudar, ok?
Portanto, o que eu quero mudar é esta partezinha aqui. Em vez de arranjo de costura, imaginem que eu queria agora chamar isto, editar elemento, editar o texto, e o que eu queria chamar a isto era, em vez de arranjo de costura, sei lá, uma coisa qualquer inventada, bem-vindo. E posso guardar esta opção, ok? O que é que o Google Optimize vai fazer agora? Vai, efetivamente, a partir deste momento, enviar a 50% das pessoas, está aqui o peso, está a ver? Podem ser também parametrizados, a 50% das pessoas o título original e a outros 50% o título principal. Mas não acaba por aqui, podemos fazer outras coisas, podemos fazer uma segmentação da página, ou seja, onde deve ser executada esta experiência no seu website, não é? E aqui está, já tínhamos definido, é em dalmania.pt, nesta página apenas, ok? Podemos segmentar, não nos interessa aqui, queremos que todos os visitantes tenham uma ou outra para ver qual era o resultado. Temos que fazer a associação ao Google Analytics, né? Isto permite depois ver as informações todas sobre o comportamento dos clientes na página, nomeadamente a bounce rate, o tempo que estão na página, etc. E podemos depois definir os objetivos que estão associados a isto e que nós queremos acompanhar. Pode ser, por exemplo, a bounce rate. Não é? A bounce rate seria uma coisa óbvia para ver as pessoas que entram na nossa página e saem imediatamente da nossa página sem executarem nenhuma ação. Ok? Pronto, no final, o que é que teríamos? Teríamos o resultado de se era melhor ter o título que eu tinha originalmente ou se o novo título estava a obter melhores resultados em função dos objetivos que eu tinha introduzido para esta experiência. Se estivesse a ter melhores resultados, eu otimizava a página para esta nova configuração. Estão a ver? E é isto que trata o Google Optimize, que é uma ferramenta ótima em alguns casos. E com isto acabo este ciclo de ferramentas úteis para um gestor de Google Ads. A seguir vamos continuar a tratar de assuntos mais relacionados com o Google Ads. O próximo episódio especificamente vai ser sobre uma parte do Google Ads que eu acho extremamente interessante e pouco utilizada pela maior parte dos utilizadores, que é como se faz uma experiência com o Google Ads. Nem é muito diferente do Google Optimizer, realmente é testar as várias fórmulas e as várias otimizações que o Google Ads pode ter. Ok? Não se esqueçam, se gosta ou se gostou deste episódio, se achou que este episódio foi útil, não se esqueça de clicar em gosto, para que o Google saiba e o YouTube saiba que você gostou deste episódio e possa mostrá-lo a mais pessoas. E subscreva o canal, carregue na campainha para ser notificado quando apareçam novos episódios. Bom, é tudo. Até uma próxima e obrigado por ter assistido até aqui.